no edital de vocês consta pronunciamentos do CPC. Só que uma coisa que eu não aconselho vocês a fazerem é pegar os pronunciamentos e sair por aí estudando. Por quê? Por vários motivos. Ó, vamos lá no site do CPC, só para mostrar para vocês como que vocês precisam estudar os CPCs, tá? Então, aqui é o site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Aqui nós já temos, ó, CPC, do CPC 00 até o CPC 49. Então, teoricamente, pode cair tudo, pode cair teoricamente tudo. O único que está explícito no edital é o CPC 00, né, que na realidade é uma falha da banca, porque ela cobra a norma aplicável ao setor público, mas não é essa norma que cai, o que vem caindo é o CPC 00 da área privada. Então, quando você pega aqui, por exemplo, o CPC 01, que é o que nós vamos falar hoje, você tem apenas aqui no CPC 01 46 páginas e 141 itens. E aí você corre o risco de pegar os pronunciamentos e estudar tudo para responder um item na sua prova. Aí eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena você fazer isso para 49 CPCs? Não vale. Então o que a gente faz? Eu escrevi um livro de contabilidade avançada, chamado Contabilidade Avançada Facilitada para Concursos, lá no ano de 2010. Tá? Então quando essas normas foram editadas em 2008, 2009, eu já comecei a estudar, escrevi esse livro lá atrás com meu amigo Luciano Rosa. Então, a gente já resolveu milhares de questões de pronunciamentos. A gente tem mais ou menos conhecimento daqueles temas que as bancas gostam, do que as bancas cobram. Porque desde que essas normas foram lançadas, eu estou estudando. Não só eu, Gabriel, mas bons professores, não estou falando que eu sou um bom professor, mas se você pegar bons professores, eles sabem o que cai de cada um dos pronunciamentos. E o edital de vocês, por ser um nível de contabilidade que não é um nível auditor fiscal, que cai a contabilidade da Polícia Federal, não é um nível auditor da área de controle, não é um nível de contador às vezes, de uma Petrobras, etc., que exige um conhecimento mais técnico. Então, a gente vai dar um conhecimento mais vasto, mais genérico, das principais normas. E quais são as principais normas que eu julgo? Por exemplo, essas normas que nós veremos hoje, o CPC, especialmente aqui o CPC 01, nesse módulo aqui, nesse bloco que eu estou falando, eu vou falar para vocês, ó, é isso que você tem que saber. Para ativo intangível, eu vou falar, é isso que você tem que saber. Tá? Aí você vai pegar DFC. DFC não está no edital, então isso aqui não vai cair. Isso aqui não vai cair. Aí você pega um pronunciamento mais 57 itens. É uma linguagem truncada. Então, assim, eu peço, né, que nessa parte de pronunciamentos vocês confiem no que está aqui no curso Contabilidade para PF. Né? Eu peço que vocês confiem porque a gente vai trazer o que vocês precisam. Beleza? Então vamos lá, vamos estudar, vamos começar aqui a nossa aula. Lembrando que nós já temos ali, ó, eu já coloquei ali para vocês resumo de alguns pontos, tá bom? Então vamos embora, vamos estudar, chega de conversa. A gente vai começar falando sobre o CPC 01. CPC 01, que é o chamado teste de recuperabilidade. O que você precisa saber sobre esse assunto? Beleza? O teste de recuperabilidade, olha, ele pode ser também chamado de teste de impairment. Impairment. Se escreve assim, ó. Impairment. Teste de impairment, tá? Então, o teste de recuperabilidade é uma novidade que foi prevista pela Lei 11.638. A Lei 11.638 alterou a Lei 6.404 e foi prevista lá no artigo 183, no parágrafo 3º da Lei 6.404. O que nos diz o artigo 183, parágrafo 3º da Lei 6.404? Isso a gente estuda no módulo Lei 6.404 do nosso curso Contabilidade para PF, beleza? Então, o que o artigo 183, parágrafo 3º nos diz é o seguinte: no balanço,
Os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. A companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, perdão, a fim de que sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam, ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor. Ou revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, amortização e exaustão. O que eu quero que você leve desse artigo 183, parágrafo 3º? O que você precisa conhecer aqui é que a companhia ela vai fazer uma análise sobre a recuperação dos valores registrados onde? Então, pela Lei 6.404, o teste de recuperabilidade aplica-se a quais grupos? Responda para mim. Aos imobilizados e aos intangíveis. Então, pela Lei 6.404, você faz o teste de recuperabilidade para os imobilizados e os intangíveis. E qual que é a finalidade do teste de recuperabilidade? Existe uma lei na contabilidade que nos diz o seguinte, fala que nenhum ativo pode ficar registrado por valor superior ao benefício econômico que esse ativo ele vai gerar. Então, quando você fala teste de recuperabilidade, olha só, teste de recuperabilidade. Você vai testar se o valor daquele ativo ele vai ser recuperado. Teste de recuperabilidade. Você vai testar se o valor daquele ativo ele vai o quê? Ser recuperado. É isso que é o teste de recuperabilidade. Então, quando você, por exemplo, tiver uma decisão de interromper os seus empreendimentos, você concorda comigo que quando você interrompe o seu empreendimento, você decide fechar o seu negócio, você pode incorrer em muitos prejuízos, porque às vezes você tem financiamentos, você tem máquinas que poderiam produzir por mais tempo, mas não vão, você tem gente que vai parar de comprar na sua loja porque ela vai fechar, e assim por diante. Você concorda? E você concorda que se você tem uma máquina que ela poderia produzir, mas ela não vai mais produzir, poxa, é uma perda de capital que eu estou tendo. Ou então, pode acontecer de, às vezes, essa máquina, ela simplesmente não vai poder produzir resultados suficientes. Então, vamos supor que o Gabriel tem uma indústria, eu sou dono de uma indústria, uma fábrica de DVDs em 2020, vamos supor. E em 2020, você acha que todos o que eu paguei, os valores que eu paguei nas minhas máquinas lá, nas minhas máquinas que produzem DVDs, você acha que em 2020, na era do streaming, a gente vai conseguir recuperar os valores com essas máquinas? Você acha que é provável que sim ou que não? Então, não. Então, aquela máquina, provavelmente, ela está registrada por um valor de custo, só que aquele valor ele não vai ser recuperado, porque eu não vou conseguir produzir DVDs suficientes, muitas vezes, para pagar o valor daquela máquina que fabrica aqueles DVDs. Muitas vezes, se eu continuar vendendo DVD também por aí, lá nas barracas, lá, vamos supor, eu não vou conseguir vender porque a população hoje prefere os serviços de streaming aos DVDs. Logo, essa é a essência do teste de recuperabilidade. É isso que diz o artigo 183, parágrafo 3º, inciso 1. Respondam para mim, conseguiram entender? E aí, além disso, o que acontece? Quando você tem um ativo que está registrado por um valor maior do que você vai recuperar, você vai ter que reconhecer o que a gente chama de perda por recuperabilidade. Vejam que existe uma diferença entre teste de recuperabilidade e perda por recuperabilidade. O que é o teste de recuperabilidade? Teste de recuperabilidade é você testar se você vai conseguir recuperar o valor daquele ativo.
Isso é teste de recuperabilidade. Agora, você fez o teste e constatou que não conseguirá recuperar o valor, aí sim você tem o que a gente chama de perda. Entenderam? São duas coisas distintas. Agora, o que é importante que você entenda? Quando você tem uma perda por recuperabilidade, você muitas vezes vai ter que revisar o valor a vida útil do ativo. Você vai falar, olha, a vida útil desse ativo eu havia estimado em 10 anos. Será que ela ainda é 10 anos? A depreciação, quando você faz uma perda, o valor contábil do seu ativo ele muda, porque ele está diminuindo. Né? Você pagou 100, mas você não vai conseguir recuperar o 100, você vai diminuir esse 100. E você vai ter que fazer um cálculo novo da depreciação. Então, se você conseguiu compreender esse conceito que eu expliquei até agora, você entendeu bem já o teste de recuperabilidade. Meus parabéns, tá? Objetivo do teste de recuperabilidade. Isso aqui é letra do CPC 01, é ajuste e redução ao valor recuperável de ativos. O teste de recuperabilidade tem como finalidade principal apresentar o valor real pelo qual um ativo será realizado. O teste de recuperabilidade tem como finalidade principal apresentar o valor real pelo qual um ativo será realizado. Essa realização poderá ser feita tanto pela venda do bem, quanto pela sua utilização nas atividades empresariais. Perdão. O objetivo é assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda os seus valores de recuperação. O que você precisa entender? No teste de recuperabilidade, portanto, você vai comparar o que a gente chama de valor contábil com o que a gente chama de valor recuperável. Eu já vou explicar para vocês o que é o valor recuperável. Olha só, indo para as definições que nós temos lá no CPC 01, a primeira definição importante é a definição de valor recuperável. Vejam, valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior valor entre o valor justo líquido de despesa de venda de um ativo e seu valor em uso. Portanto, anotem isso aqui. Isso aqui é um dos pontos que mais cai desse pronunciamento. O valor recuperável é o maior valor entre o valor justo. O que é valor justo? É o valor de venda ali, é o valor de mercado. Tá? Valor justo, líquido de venda, ou seja, valor líquido de venda é o valor de venda daquele ativo menos as despesas de venda. É o valor pelo qual você conseguiria vender aquele ativo no mercado, subtraindo as despesas de venda. Isso é o valor em uso. O que é o valor recuperável, portanto? É o maior entre o valor justo líquido de despesa de venda e o valor em uso, tá? Valor, olha só, valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa esperado que devem advir de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. Portanto, nas definições do CPC 01, nós temos ainda a definição de valor em uso. O que é o valor em uso? É o seguinte, vamos supor que você tem uma máquina lá na sua empresa que está produzindo, beleza? E com essa máquina, caso você continue produzindo mercadorias, em X1 você terá lucro de 10 mil, em X2 você terá lucro projetado de 15 mil,
Em X3, você terá lucro projetado de 20 mil. O que acontece? Então, vejam que quando você pega todos esses valores projetados que você vai ter de mercadoria, esses 10 mil são lucro que você vai ter com a venda de mercadorias, tá? Você vai ter lucro, você vai vender bens, e aí isso é o valor em uso, é o valor presente dos fluxos de caixa futuro esperado. É o quanto vai entrar de dinheiro na sua empresa relativo àquela máquina, relativo à produção daquela máquina, beleza? Isso é o valor em uso. Tem que ser, para você estimar isso, só lembrando, tem que ser valor presente. O que é o valor presente? O valor presente é em termos de hoje. É quanto vai representar isso, mas se você trazer isso para valores de hoje. E o que é o valor justo? O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo, tá? Em uma transação não forçada entre participantes do mercado, na data de mensuração. Conseguiram entender, portanto? O valor recuperável é o maior entre o valor justo líquido de despesa de venda e o valor em uso. Agora, o conceito de perda por desvalorização. Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou uma unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável. Só para fazer um parênteses aqui, eu vou explicar para vocês o que é uma unidade geradora de caixa. Isso caiu na prova da Cefaz Rio Grande do Sul, para auditor. Concurso aplicado pelo CESP. Uma unidade geradora de caixa é o seguinte. Muitas vezes, a empresa, vamos supor que eu, Gabriel, tenho lá uma empresa de ônibus, né? Eu tenho uma empresa de ônibus e eu consegui uma concessão com a prefeitura da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Só que eu consegui essa concessão, mas essa concessão ela não me permite explorar, eu consegui 5 linhas de ônibus. Consegui a linha A, linha B, linha C, linha D e linha E. Então eu consegui 5 linhas de ônibus para poder explorar. E a prefeitura falou explicitamente, falou, olha, quando você obteve essa concessão aqui, você não pode largar, você vai ter que fazer a exploração de todas essas linhas. Então vamos supor que a linha B está dando prejuízo. Ora, eu não posso abandonar, né? Se as outras demais estão lucrativas, eu não posso abandonar a B simplesmente porque ela está dando prejuízo. Então, nesse caso, eu não posso considerar receitas e as despesas somente da linha A, somente da linha B, somente da linha C, somente da linha D, somente da linha E. Não, você vai considerar o montante, você vai considerar todas essas linhas de ônibus juntas como se fossem uma coisa só. Isso é chamado unidade geradora de caixa, tá? Entenderam? Isso é unidade geradora de caixa. E o que eu quero que você entenda aqui? Olha só. Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável. Beleza. Então vamos explicar aqui agora para vocês como é calculado o teste de recuperabilidade. Funciona da seguinte forma. Imagine que você tenha uma máquina que ela vai gerar receitas no valor de 1 milhão. Beleza? Ela tem custos também esperados no valor de 400 mil. Isso tudo já é valor presente. Imagine que essa máquina, se ela pudesse ser vendida no mercado, ela seria vendida
vamos colocar aqui, 600 mil. Com despesas de venda no valor de 200 mil. Imagine ainda que por essa máquina a gente pagou, nós temos lá um valor de 800 mil, que é o valor contábil dessa máquina, tá? A gente pagou por ela 800 mil. Vamos desconsiderar a depreciação, etc., só para fins aí de cálculo, tá? O que é o teste de recuperabilidade? Como é que você faz, portanto, o teste de recuperabilidade? Você vai fazer o seguinte: o primeiro passo para você fazer o cálculo do teste de recuperabilidade é achar o valor contábil do ativo. Qual é o valor contábil do ativo? O valor contábil do ativo você vai encontrar da seguinte forma. Você vai pegar o valor de aquisição, vai tirar a depreciação, a amortização e exaustão acumulada e vai tirar ainda qualquer perda por recuperabilidade anterior, tá? Que já tivesse reconhecida. Todos entendendo até aqui? Sim ou não? Responda aí para mim no chat. Beleza. Primeiro passo para calcular o teste de recuperabilidade é achar o valor contábil do ativo. Feito isso, achei o valor contábil do ativo, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o valor recuperável. Passo 2. Encontrar o valor recuperável. Sendo que o valor recuperável, como eu já disse a vocês, é o maior entre o valor justo líquido de despesa de venda, valor de venda menos as despesas de venda, e o valor em uso. E, por último, você vai comparar Como assim comparar? Vai comparar da seguinte forma. Se o seu valor contábil ele for maior do que o seu valor recuperável, ou seja, o valor que o seu ativo está registrado no balanço é maior do que o que você vai conseguir de benefício econômico futuro, seja pela venda, seja pelo uso, isso significa que o seu ativo está superavaliado e você vai reconhecer uma perda. Tá? Porque esse ativo está registrado por mais do que você vai conseguir com ele. Caso o seu valor recuperável seja maior do que o seu valor contábil, ou seja, o seu valor contábil está registrado por 100,
Só que você vai conseguir recuperar 150, 200 ou até mais. Então significa que o seu ativo está registrado na contabilidade por um valor ok. Você não faz qualquer lançamento aqui nessa situação em homenagem ao que a gente chama de prudência. É só isso, só isso. Vamos lá então, vamos resolver aqui e eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Na nossa situação, qual é o valor contábil desse ativo? A gente não falou nada de depreciação, amortização, exaustão, nem de perda por recuperabilidade anterior. Logo, o nosso valor contábil aqui é de 800 mil. Beleza? E qual é o nosso valor recuperável? O nosso valor recuperável é o maior entre o valor justo líquido de despesa de venda e o valor em uso. Qual é o valor justo líquido de despesa de venda? É o valor de venda, 600, menos as despesas de venda, 200. Logo, o nosso valor justo líquido de despesa de venda é 400 mil. E qual é o nosso valor em uso? Ora, o nosso valor em uso é o quanto a gente vai conseguir obter de lucro se a gente continuar utilizando essa máquina, que aqui no caso é 1 milhão menos 400 mil aqui em cima, o que vai me dar um valor em uso de 600 mil. Aí eu pergunto a você, qual dos dois vai ser o nosso valor recuperável? O nosso valor recuperável é 600 mil. Agora a gente compara. Nesse caso, o valor contábil é maior do que o valor recuperável ou o valor contábil é menor do que o valor recuperável? O que você tem nessa situação? Ora, o nosso valor contábil é maior do que o valor recuperável. Então, como o nosso valor contábil ele é maior do que o valor recuperável, o valor contábil é 800, o valor recuperável é 600. Isso significa que você não vai conseguir recuperar esses 800 mil que você pagou. Isso implica que o seu ativo está superavaliado e você vai ter que registrar uma perda. E como que essa perda, qual é o valor dessa perda? Você sabe me dizer? O valor dessa perda será a diferença entre o seu valor contábil, 800 mil, e o seu valor recuperável, 600. O valor da sua perda, portanto, é de 200 mil. Beleza? O valor da sua perda é de 200 mil. E como que você faz o lançamento dessa perda? Você vai fazer o lançamento dessa perda da seguinte forma. Você vai abrir aqui um razonete. Despesa com perda por recuperabilidade, que é lançada como despesa na DRE, e você vai abrir aqui um razonete, ajuste para perda com recuperabilidade. Essa conta aqui é uma conta retificadora do ativo imobilizado, tá? Então vai ficar aqui despesa no valor de 200 mil, a perda por recuperabilidade aqui, retificando o ativo imobilizado também, ou intangível, né? Conforme seja o caso, no valor de 200 mil. Entenderam? Ok. Beleza. Só isso. É isso o que pode cair na sua prova, muito provavelmente,
sobre o teste de recuperabilidade. É isso o que você tem que levar. Tem um outro ponto que é importante, que é esse aqui também. Olha só. Periodicidade de realização do teste de recuperabilidade. O que você precisa saber? Você precisa saber é o seguinte. Chega no final do exercício social, a empresa, no final do exercício social, a empresa vai fazer a seguinte pergunta. Há indícios de desvalorização? Ou seja, existem indícios de que esse ativo ele está registrado por um valor superior ao valor que eu vou conseguir recuperar? E aí, se a resposta for sim, existem indícios de desvalorização, você faz o teste de recuperabilidade. Eu te pergunto novamente, teste de recuperabilidade é a mesma coisa que perda por recuperabilidade? Sim ou não? Se não houver indícios, o teste de recuperabilidade ele está dispensado. Você não precisa fazer. Isso é o que é válido para os ativos imobilizados e intangíveis, que são ditos normais. Todavia, olha só, esse ponto aqui é o ponto que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas, tá? Então, se não houver indícios, independentemente de haver indícios, independentemente de indícios de desvalorização, tem 3 ativos que você tem que testar anualmente. Que ativos são esses? Goodwill, também chamado de ágio por expectativa de rentabilidade futura, ativo intangível com vida útil indefinida, ou seja, um ativo intangível que você não tem prazo para utilizar, e o ativo intangível não disponível para uso. Tá? Olha só. Importante então esse ponto. Independentemente de indício de desvalorização, anualmente você faz o teste do Goodwill, teste de recuperabilidade do Goodwill, do ativo intangível com vida útil indefinida, do ativo intangível não disponível para uso. O que você precisa compreender? A regra, portanto, é a seguinte. Chegou o final do exercício social, você vai olhar para os seus ativos imobilizados e intangíveis e vai falar, existe indício de desvalorização? Existe. Você faz o teste de recuperabilidade. Ok, para ver se existe uma perda. Não existe indício de desvalorização, o teste de recuperabilidade está dispensado. Todavia, caso nós estejamos falando do Goodwill, também chamado de ágio por expectativa de rentabilidade futura, ativo intangível não disponível para uso e ativo intangível com vida útil indefinida, esses 3 ativos eles precisam ser testados todo ano, havendo indício ou não. Tá? Por quê? Existe uma regra que é a seguinte,
Vamos supor que você tem um ativo imobilizado. Aí chegou no final do exercício, esse ativo imobilizado ele não tem qualquer indício de desvalorização. Você não precisa fazer o teste. Só que a contabilidade ela é baseada em julgamentos de humanos, né? Então, é o diretor que está ali tomando decisões, são outras pessoas que estão ali tomando decisões no dia a dia da empresa de forma corriqueira. E, para esses ativos comuns, por mais que às vezes você não reconheça uma perda por recuperabilidade, como você vai depreciando um veículo ano a ano, a máquina vai depreciando ano a ano, uma concessão que você tem, ela vai amortizando ano a ano, um direito de uma floresta, né, você está explorando uma floresta, vai diminuindo ano a ano. Então, por mais que esses ativos normais você não reconheça uma perda, muitas vezes se não houver indício, anualmente você vai fazer a depreciação, vai fazer a amortização, vai fazer exaustão, quando for o caso. Só que o goodwill age por expectativa de rentabilidade futura, o ativo intangível com vida útil indefinida e o ativo intangível não disponível para uso, eles são ativos que não são amortizados. Portanto, caso você não faça absolutamente nada com esses ativos, com age por expectativa de rentabilidade futura, com ativo intangível com vida útil indefinida, com ativo intangível não disponível para uso, caso você não faça qualquer coisa, eles iam ficar registrados pelo mesmo valor pelo resto da vida. Por isso, a legislação fala, para esses ativos, você vai fazer o teste de forma anual. Entenderam? Para os outros, apenas se houver indício de desvalorização. Beleza. Aí, outro ponto que é importante, mais um ponto teórico antes da gente entrar nas questões, é o seguinte. Olha o que diz o item 110 do CPC 01. A entidade deve avaliar, ao término de cada período de reporte, se há alguma indicação de que a perda por desvalorização reconhecida em períodos anteriores para um ativo, exceto o ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, possa não mais existir ou ter diminuído. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável desse ativo. O que eu quero que você entenda aqui, tá? Se no ano X1 você reconheceu a perda de um ativo por teste de recuperabilidade. Aí chegou lá no ano X2. Aí você falava assim, o motivo pelo qual eu reconheci essa perda deixou de existir. Se esse for o caso, você reconheceu a perda por um motivo e esse motivo ele deixou de existir, você pode fazer uma reversão da perda. Tá? Essa reversão da perda é lançada em uma conta de receita na DRE. Tá? Isso aqui é um ponto mais avançado, acho muito difícil cair. Vamos ver se tem algumas questões sobre esse assunto e a gente vai explicar melhor ali por meio de questões. Tá? Vamos começar então a resolver questões sobre esse assunto. Olha só. CESP-TJPA 2020. Essa questão é difícil. Questão difícil. A perda por desvalorização de um imóvel que não tenha sido reavaliado provoca efeitos presentes e futuros no patrimônio da entidade que detém o controle desse imóvel. Nesse sentido, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos, um dos efeitos que tal desvalorização pode provocar é
O reconhecimento imediato da perda em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Ora, nós temos uma perda por desvalorização. Eu falei para vocês que a perda por desvalorização, se você voltar nos nossos slides lá atrás, eu falei para vocês que a perda por desvalorização é lançada como? É lançada como despesa na DRE. Então, despesa com perda por recuperabilidade e uma conta credora, ajuste para perda por recuperabilidade. Então, quando você tem uma perda por desvalorização, isso é lançado no patrimônio líquido ou é lançado como despesa na DRE? Despesa na DRE. Esse item está errado, tá? Letra B. O reconhecimento da perda na demonstração do resultado do exercício em que se der a venda definitiva do imóvel. Pessoal, essa daqui é uma que você pode ficar em dúvida. Só que você acha que a perda por desvalorização ela é lançada quando ocorre ou ela vai ser lançada somente quando você fizer uma venda definitiva do imóvel lá na frente? Ora, a perda por desvalorização ela é lançada quando ela ocorre. E não quando houver a venda definitiva do imóvel. O ajuste da despesa de depreciação em períodos futuros, com vistas a alocar o valor contábil revisado do imóvel deduzido de seu valor residual, em base sistemática, ao longo de sua vida útil remanescente. O que eu falei para vocês lá no artigo 183, parágrafo 3º, inciso 2, é que quando você reconhece uma perda, isso muda o seu valor contábil. E quando muda o seu valor contábil, você tem que ajustar a depreciação dali para frente. Então, a letra C é o nosso gabarito, tá? Reconhecimento imediato de um passivo no valor total da perda. Tá errado. O lançamento é o quê? Você vai lançar uma conta de despesa e você vai lançar uma conta redutora do ativo, uma conta ali de ajuste. Não há conta de passivo quando você lança a perda, tá? O não reconhecimento de quaisquer ativos ou passivos fiscais diferidos relacionados à perda. Isso aqui há esse reconhecimento, mas isso aqui é muito avançado para o concurso de vocês, tá? Isso aqui é um dos pronunciamentos mais complexos que tem de entender, que é o CPC 32. É uma aula totalmente faixa preta. Não vale a pena aprofundar nisso, porque você gastaria horas, ou dias, ou semanas para entender. Gabarito, portanto, letra C, tá? Olha lá. 2. A reversão da perda por redução ao valor recuperável de um ativo deve ser imediatamente reconhecida em contas do patrimônio líquido. O que eu falei para vocês? Que se no ano X1 você, por exemplo, fez a perda de um ativo e no ano X2 esse motivo ele deixou de existir, você vai fazer a reversão dessa perda. E essa reversão da perda é lançada como? Como uma receita na DRE. Portanto, vai ser reconhecido em contas do PL? Não, errado. Isso é lançado como receita na DRE. Vamos lá. Analista STM 2018. Situação hipotética. Essas duas primeiras questões foram questões complexas. Vamos ver agora. Um equipamento industrial em uso foi adquirido pela indústria Alfa
por 300 mil. E no final do exercício XX, o equipamento já tinha sofrido depreciação de 60% de seu valor depreciável. A indústria considera um valor residual de 10% para esse equipamento. No final do exercício XX, o valor em uso do equipamento foi estimado em 136 mil e seu valor para a venda estimado em 120 mil. Nessa situação, a indústria alfa deveria contabilizar para esse equipamento, no encerramento do exercício de XX, uma provisão para perda de valor recuperável superior a R$5.000. Beleza. Essa aqui é uma questão que pede para você fazer o teste de recuperabilidade nos passos que eu ensinei para vocês. Beleza? Quais são os passos que eu ensinei para vocês? O primeiro passo é achar o quê? O valor contábil. E como que você vai achar o valor contábil? Ora, você vai pegar o valor de aquisição do ativo que é 300 mil, e vai tirar a depreciação acumulada. A questão forneceu a depreciação acumulada ou você vai ter que calcular? Teremos que calcular, né? A questão falou, ó, você tem 300 mil, valor de aquisição, o valor residual é 10%, então vai ser 30 mil. Como nós já estudamos no módulo imobilizado, quando você pega o valor de aquisição e tira o valor residual, você chega no quê? Valor depreciável. 270 mil, tá? E o que a questão nos fala? Fala que ele já tinha sofrido depreciação de 60% do seu valor depreciável. Então, a depreciação acumulada que você tem para esse ativo vai ser 270 mil vezes 0,6, que é 60%. Então, a depreciação acumulada é de 162 mil. Beleza? 162 mil é a depreciação acumulada que você já tem para esse ativo. Beleza, agora vamos achar o valor contábil. O valor contábil, portanto, é 300 mil menos 162 de depreciação acumulada. O que vai me dar um montante de 138 mil. Agora, é só comparar com o valor recuperável. Qual que é o valor recuperável? Ora, a questão falou, o valor em uso é de 136 mil. O valor de venda é de 120 mil. Qual, portanto, vai ser o nosso valor recuperável? O nosso valor recuperável aqui é 136. Agora, basta que a gente faça a comparação, né? Nesse caso, o nosso valor contábil é 138, o nosso valor recuperável é 136. Aí eu te pergunto, eu vou conseguir recuperar todo o valor que eu tenho com esse ativo imobilizado? Não vou. O meu valor contábil ele está registrado por um valor maior do que o valor recuperável. Logo, eu vou reconhecer uma perda de quanto?
eu vou lançar uma perda de 2.000. Isso é superior a 5.000? Certo ou errado? Errado. Beleza? Errado. Vamos lá. Questão 4. A constatação de que o valor de mercado das ações de uma empresa é inferior ao seu valor patrimonial é um indicativo externo de que seus ativos podem estar sobreavaliados, sinalizando a necessidade da realização do teste de recuperabilidade do valor patrimonial desses ativos. Vamos olhar. Olha só, você tem na contabilidade o que a gente chama de valor patrimonial. Vamos pegar lá uma empresa que, nesses tempos aí, passou por uma situação estranha, né? IRB. Não sei se vocês acompanham a Bolsa, que é o Instituto de Resseguros aí do Brasil. Empresa muito boa, mas passou por sérios problemas de governança. Falou que o Warren Buffett era sócio, depois falou isso, falou aquilo, mentiu, desmentiu. 1000 coisas aconteceram com o IRB. Né? Então vamos supor que o valor de mercado das ações do IRB seja de R$7. Tá? E vamos supor que o valor patrimonial dessas empresas seja de R$20. Eu não sei, são apenas números hipotéticos. Então vejam, nessa situação, o mercado está avaliando bem ou está avaliando mal essa empresa? Ora, se o valor do PL de cada ação da empresa é 20 e ela está custando 7 no mercado, é porque, opa, alguma coisa tem aí. Né? Então, se o valor de mercado é inferior ao valor patrimonial, é um indicativo externo de que os seus ativos podem estar sobreavaliados, superavaliados. Correto. Sobreavaliado é a mesma coisa que superavaliado, tá? Sinalizando a necessidade de realização do teste de recuperabilidade dos ativos. Se o mercado está sempre de olho, ele está falando, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, e essa coisa não está boa, porque ninguém é bobo, ninguém vai deixar dinheiro na mesa. Por isso que eu falo, né, as pessoas acham que vão enriquecer com bolsa de valores. Bolsa de valores, ela não foi feita para ninguém enriquecer, assim, achando que é mais esperto do que o mercado, porque existem milhares de pessoas estudando os ativos todos os dias e as informações são incorporadas muito rapidamente no preço de tudo. E se o mercado está avaliando uma ação por 7, ela tem valor patrimonial de 20, está falando, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então a gente vai ter que fazer um teste de recuperabilidade. Isso pode sinalizar que os seus ativos eles estão sim super avaliados. Portanto, item correto. Questão 5. Questão que nos diz o seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, TRE-PE, possui no rol dos seus ativos imobilizados um bem de custo histórico igual a R$50 mil, e cuja depreciação acumulada equivale a 30% desse valor. Para esse ativo, o TRE-PE apurou um valor justo líquido de despesa de venda de 20 mil e um valor de uso de 28 mil reais. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta de acordo com a NBCTG 01, redução ao valor recuperável de ativos. Beleza, vamos lá, portanto. Na contabilização da depreciação do ativo imobilizado, faz necessário deduzir a perda por desvalorização do ativo, que na situação apresentada é de 28 mil reais. Vamos fazer o cálculo aqui? Vamos lá. Qual é o valor de aquisição? O valor de aquisição é 50 mil, beleza? A depreciação acumulada é 30% disso. 3 vezes 5, 15.
Pegando o valor de aquisição e tirando a depreciação acumulada, a gente encontra o quê? A gente encontra o valor contábil de 35 mil. Agora, vamos comparar, tá? Vamos comparar o valor contábil com o valor recuperável. O valor justo líquido de despesa de venda é 20 mil. O valor em uso é de 28 mil. Qual dos dois é o nosso valor recuperável? Nosso valor recuperável é 28 mil. E aí eu te pergunto, qual é o valor da perda? Ora, o valor da perda aqui, portanto, é o seguinte, o seu valor contábil é 35, você só vai conseguir recuperar 28. Sua perda é 7 mil. Tá? Então você vai reconhecer uma perda por 7 mil. Então, na depreciação, no cálculo da depreciação, faz-se necessário deduzir a perda por desvalorização, que na situação apresentada é igual a 28 mil. A questão A dá a entender que a perda é de 28. Não, a perda é de 7. B, na situação apresentada, o custo histórico do ativo equivale a 15 mil. Custo histórico é o valor que você pagou. Isso é 15 mil? Não. O custo histórico é 50 mil. Está errado. O tribunal deverá registrar como perda por desvalorização o valor de 7 mil. Gabarito. Por ser o custo histórico superior ao valor recuperável, a perda não deve ser contabilizada. Isso aqui está errado. Você faz o teste de recuperabilidade comparando o valor contábil ou o custo histórico? O valor contábil. Custo histórico é o quanto você pagou. O valor contábil é o valor de aquisição, menos depreciação, amortização, exaustão acumulada, menos uma perda por recuperabilidade eventual que você tem. O valor recuperável do ativo é igual ao mínimo entre o valor justo e o valor de uso, ou seja, 20 mil nessa situação também está errado. Beleza? Questão 6. Vamos lá, vamos seguir a nossa vida. Aula avançada, hein? Determinada empresa adquiriu um equipamento produtivo com vida útil estimada de 10 anos pelo valor de 250 mil reais. Então já vamos fazer aqui. Valor de aquisição. R$250 mil. Ó, trabalha com valor residual de 10%. Então, valor residual, 10% de 250 mil, dá 25 mil. Valor depreciável, R$225 mil. Vida útil, $10 anos. Ao final do 5º ano de uso, após apurada e contabilizada a depreciação correspondente de todos os ativos da empresa, avaliou-se o valor em uso do referido equipamento produtivo em 125 mil e o valor justo líquido das despesas de venda em 135 mil. Nessa situação hipotética, a empresa deverá reconhecer uma perda por desvalorização do equipamento no valor de 2.500, 10 mil, 12.500, 22.500. Beleza? Aqui, portanto, olha só, você nem precisa fazer muita conta. Por quê?
Porque você tem um valor depreciável de 225. Tá? E você tem uma vida útil de 10 anos. Ora, a questão fala ao final do 5º ano de uso. Ou seja, passaram-se 5 anos já. Passou 5 anos. Se passou 5 anos, passou metade. Passou metade. Você vai ter uma depreciação acumulada aqui de metade disso aqui, que vai dar R$112.500, beleza? R$112.500. Agora você pode fazer os passos do teste de recuperabilidade. Quais são os passos do teste de recuperabilidade? Os passos do teste de recuperabilidade são, primeiramente, você vai achar o valor contábil. Como que você vai achar o valor contábil? Pega o valor de aquisição, R$250 mil, tira a depreciação acumulada, R$112.500. Logo, o seu valor contábil é de R$137.500. Aí você pega o valor contábil e compara com o quê? Com o valor recuperável. O valor recuperável, que é o maior entre o valor em uso R$125 mil e o valor justo R$135 mil. Qual é o valor recuperável aqui nesse caso, galera? Ora, o valor recuperável é R$135 mil. Logo, o que nós temos aqui? A nossa perda será de, aqui em cima, R$137.500 menos R$135 mil, R$2.500, letra A. Beleza? Como é que estamos aí? Difícil? Avançado demais? Acompanhando? Eu disse que essa aula é a aula que o filho chora e a mãe não vê, né? Isso que a gente não pegou os pontos avançados desse CPC. Eu peguei aquilo que você tem que levar para a sua prova. Vamos nessa. Questão 7. Um ativo que possui valor contábil líquido de 100 mil pode ser alienado em um mercado concorrencial por 95 mil, livre de despesa de venda. Ou pode ser mantido em atividade quando, então, gerará um fluxo de caixa a valor presente de 102 mil. Nessas condições, cabe à entidade detentora do referido ativo constituir uma provisão para a perda de valor recuperável. Pessoal, vejam, aqui nessa situação, o que está acontecendo? O seu valor contábil líquido é de quanto? 100 mil. O seu valor recuperável é o maior entre 95 mil, que é o valor líquido de despesa de venda, e o valor em uso, que é 102 mil. Qual desses dois é maior? 102 mil. Só que nessa situação, o valor contábil é 100, o valor recuperável é 102. Quando o seu valor recuperável
tá? Quando o seu valor recuperável é maior do que o seu valor contábil, você tem perda? Não, você não tem perda. Você não reconhece qualquer perda. Por quê? Porque você vai conseguir recuperar todo o valor do seu investimento, que é 100. Por isso, item errado. A perda, ela só ocorre quando o valor recuperável é menor do que o valor contábil. Beleza? Questão 8. O contador de uma empresa fez o lançamento na conta despesa com perda de desvalorização de maquinário a débito e na conta perda por despesa de desvalorização de maquinário a crédito. Nessa situação, o lançamento é justificado pelo reconhecimento da depreciação provocada pela perda de valor das máquinas decorrente do uso ou da obsolescência dessas. Galera, quando você tem uma perda, esse lançamento, ele é um lançamento de depreciação ou ele é um lançamento de perda por recuperabilidade? Respondam para mim. É um lançamento por perda por recuperabilidade. Perda por recuperabilidade é uma coisa, depreciação é outra coisa. Item errado. Questão 9. O teste de recuperabilidade, também chamado de impairment, define que o valor recuperável de um ativo é o menor número absoluto entre o valor justo, líquido de despesa de venda e o seu valor em uso. Pessoal, valor recuperável é o menor ou é o maior? É o maior. Portanto, o item errado. A reversão da perda por irrecuperabilidade de ativos deve ser reconhecida em contas do patrimônio líquido em razão de sua natureza. Eu falei para vocês que quando os motivos que ensejaram a perda deixarem de existir, você faz a reversão. A reversão da perda é lançada em conta de receita. Olha lá. Caiu em 2015, caiu em 2020. Repetiu. Questão 11. Questão 11 diz o seguinte. Só tomar uma água aqui para molhar a garganta. A gente já está falando há um tempo, né? O item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em relação ao reconhecimento, mensuração, evidenciação contábil de acordo com os pronunciamentos técnicos e orientações do CPC. Em 1 de 1 de 2014, certa sociedade empresária adquiriu 2 ativos intangíveis com as seguintes características. Ativo intangível 1, valor de aquisição, vida útil 5 anos. Ativo intangível 2, valor de aquisição 100 mil, vida útil indefinida. Em 31 de 12 de 2014, os valores justos dos intangíveis 1 e 2 foram avaliados em 90 mil e 80 mil, respectivamente. Dessa forma, em 31 de 12 de 2014, o valor líquido desses 2 ativos evidenciado no balanço patrimonial foi de 180 mil reais. Deixa eu só copiar essa tabela aqui, peraí. Beleza, agora sim. Vamos lá.
Então, o que nós temos aqui? São dois ativos. E aí eu pergunto a você, o ativo intangível com vida útil indefinida, eu falei isso nessa aula, ele é amortizado? Sim ou não? Não. Falei que o ativo intangível não disponível para uso, o ativo intangível com vida útil indefinida e o goodwill, eles não são amortizados. A aquisição se deu em 1/1/2014, tá? No começo do ano. E a questão, ela está perguntando em 31/12/2014. E aí eu pergunto a você, quanto tempo transcorreu? Ora, transcorreu apenas um ano, correto? O seu ativo 1 e você tem o ativo 2. O ativo 1, portanto, ele tem um valor de aquisição de 100 mil e a amortização desse ativo vai ser o seguinte, você vai pegar os 100 mil e vai amortizar isso em 5 anos. Ou seja, você vai amortizar R$20 mil por ano. Logo, como você adquiriu em 1/1/2014 e a questão ela pergunta em 31/12/2014, quanto tempo transcorreu? Um ano. Logo, qual é o valor contábil do ativo 1? R$80 mil. E qual é o valor contábil do ativo 2? Ora, o ativo 2 é um ativo intangível com vida útil indefinida. Logo, ele não amortiza. O valor contábil dele, portanto, será de 100 mil. Ok. Agora vamos constituir uma tabelinha aqui. Nós temos aqui o ativo 1, aqui o ativo 2. Aqui o valor contábil, aqui o valor recuperável, aqui o valor que vai ficar lá no balanço, tá? Então, para o ativo 1, o valor contábil nós vimos que ele vai ser de 80 mil. Para o ativo 2, o valor contábil é 100 mil. Só que, ó, os valores justos do ativo 1 e 2 foram avaliados em 90 mil, ou seja, esse é o valor recuperável, porque não foi dado o valor em uso, o valor em uso não foi fornecido. E, para o ativo 2, o valor recuperável é de 80 mil. Então veja o seguinte, pessoal. No balanço, tá? No balanço, sempre vai ter que ficar registrado pelo menor entre o valor contábil e o valor recuperável. No ativo 1, o que acontece? O seu valor contábil é 80 e o seu valor recuperável é 90. Tem alguma perda aqui nessa situação? Não tem perda. Então, o seu ativo 1, ele fica registrado pelo valor contábil. Porque você vai conseguir recuperar todo o seu valor. Você vai recuperar até mais, 10 mil a mais. Agora, o ativo 2, ele tem um valor contábil de 100 mil reais. Só que o valor recuperável dele é 80 mil. Ou seja, você não vai conseguir resultados suficientes com o ativo 2. Você vai ter que registrar uma perda de 20 mil, de modo que o seu ativo ele vai ficar no balanço registrado
pelo valor de 80 mil. O ativo 2 ele vai ficar assim, ó, no balanço. Valor de aquisição 100 mil menos perda 20 mil, o que vai dar um valor contábil de 80 mil. Tá? Então, o valor que você vai ter no balanço, aqui é 90. É, isso mesmo. Espera aí, deixa eu ver se está certo. Tá certo. O valor que você vai ter no balanço, portanto, é de 160. Item, portanto, errado. Beleza? Vamos lá. Vou fazer mais até a questão 15 aqui e esse módulo está encerrado, tá bom? Questão 12. Ao final de 2014, determinada companhia estimou o valor em uso do seu imobilizado em 2 milhões e o valor líquido de venda em 1,7 milhão. Na mesma data, o valor contábil líquido desse equipamento era de 1,5 milhão. Nesse caso, a companhia deve fazer um lançamento contábil para a redução ao valor recuperável, cujo débito será em conta de resultado, resultando em redução da situação líquida da companhia. Vamos ver se você está apto a entrar no TCU, né? Um dos concursos aí mais difíceis do Brasil, tá? Então, sem fazer conta nenhuma, sem riscar nada. Você tem um valor em uso de 2 milhões, um valor líquido de venda de 1 milhão e 700. O valor contábil líquido é 1 milhão e meio. Nesse caso, o que é maior? O valor contábil ou o valor recuperável? Responda para mim. O que é maior aqui é o valor recuperável. Como o seu valor recuperável ele é maior que o valor contábil, nenhum registro será feito. Né? Por quê? Porque você vai conseguir recuperar com folga. O seu valor recuperável é 2 milhões, você pagou 1 milhão e meio, você vai conseguir recuperar isso com folga. Portanto, nenhum registro aqui há que ser feito. Item, portanto, errado. Tá? Item, portanto, errado. Compreenderam? Sim ou não? Questão 13. Considere que uma máquina industrial tenha sido adquirida por 120 mil e posteriormente tenha sofrido depreciação de 20 mil reais. O valor em uso dessa máquina foi calculado em 95 mil e o valor líquido de venda foi apurado em 97.500. Nessa situação, caso a empresa deseje manter o bem em operação, deveria constituir provisão para redução ao valor recuperável de 5 mil. Então vamos lá. Ora, você tem um ativo que foi adquirido por 120 e ele está depreciado em 20 mil. Qual é o seu valor contábil? 120 menos 20, que vai dar 100. E qual é o seu valor recuperável? O valor em uso é 95 e o valor de venda é 97.500. Qual vai ser o valor recuperável? 97.500, que é o maior entre os dois. Nesse caso, façam as contas aí, galera. Pensem rápido que é assim que você vai ter na sua prova. Nesse caso, o seu valor contábil de 100, ele é maior do que o valor recuperável, que é 97.500. Qual é a perda que você vai ter, portanto? 100 menos 97.500, a sua perda é 2.500. Item errado. Beleza? Item errado. 14. A aplicação do teste de valor recuperável a um ativo
ou grupo de ativos de longo prazo, visa assegurar que o seu valor contábil líquido não seja superior ao seu valor recuperável, definido como menor valor entre o valor líquido de venda e o valor em uso. Vamos ver, certo ou errado? Vamos ver se você está apto a ser um consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Ora, item errado. Por quê? É o maior, tá? É o maior. Ok? Próximo. Questão 15. Considere que o valor contábil líquido de um equipamento industrial seja R$10.000 e o valor em uso R$9.000 e o valor líquido de venda R$10.100. Nessa situação, caso a empresa deseje continuar usando bem seu processo produtivo, deverá ser constituída a provisão ao valor recuperável de R$1.000. Pessoal, então aqui vamos ver. O valor contábil líquido é R$10.000, o valor em uso R$9.000 e o valor líquido de venda R$10.100. O valor contábil, portanto, é 10. O valor recuperável é o maior entre uso e líquido de venda, ou seja, 10.100. Nesse caso, como o valor recuperável ele é maior do que o valor contábil, existe perda por recuperabilidade? Não existe, portanto, item está errado, beleza? Então é isso aí, pessoal. Fizemos um resumo aqui de teste de recuperabilidade. Se cair alguma coisa na sua prova, existem grandes chances de ser relativo a esse ponto aqui, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.